Fala, torcedor palmeirense! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, clima tenso, né? Clima tenso, ninguém tá bem. Essa derrota aí deixou a gente meio assim chateado. Mesmo o time estando aí ganhando vários jogos seguidos, mas dá um baque, né? Dá um baque, aquela esfriada assim, diminuída, mas vamos levantar os ânimos. Vamos ver o que o Latifi trouxe aí, atualização sobre o caso do Piquerez, né? Vamos saber aí quanto tempo aí vai demorar para ele se recuperar dessa lesão, beleza? E tem muito mais. Além só, né, de polêmica, tem informações já do Palmeiras que tem que seguir a vida e que tem jogo já quarta-feira, então vida que segue. Vamos lá. Já tinha informação primeiro, porque a torcida ficou chateada, assim, preocupada, né, com os dois jogadores que saíram ainda no primeiro tempo. Como é que está Lucas Evangelista, que teve um problema na coxa, e o Piquerez, que teve um problema no joelho, né? Tem alguma atualização desses dois atletas? Tem sim. O Palmeiras treinou hoje às 11 da manhã e aí os jogadores, quem foi titular fez recovery, né? E o Piquerez, ele sofreu um trauma no joelho direito. Ele hoje de manhã postou uma foto no Instagram tranquilizando, disse que estava bem. E o Palmeiras diz nos exames que não tem nenhuma lesão detectada. Então, aí a foto do Piquerez que ele postou mais cedo. Vai jogar o clássico contra o São Paulo, por exemplo. Muito provavelmente ele será poupado, né, no jogo contra o Vasco e deve ser utilizado no jogo contra o Morumbi. Vai marcar o Ryan. Pois é. Isso é um problema, porque o Ryan está em grande fase. E a questão do Evangelista é uma situação mais complicada. O Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, só que o que preocupa é que o Palmeiras não descartou uma intervenção cirúrgica. Então pode ser que o Lucas, que foi titular absoluto, né, desde a saída do Richard Rios, tenha uma cirurgia. Não é muscular? É muscular, mas ontem, depois do jogo, ele não conseguia nem andar. Ele até conversa com os médicos e diz que estava sentindo muita dor, não conseguiu ficar em pé. Então, causou essa estranheza mesmo por ser muscular, mas parece que é algo mais grave. E só para finalizar esse DM do Palmeiras, o Kelvin, né? O Kelvin, lateral direito, foi preservado do jogo de ontem. Ele não viajou com o grupo. E hoje ele ficou na parte interna também, fazendo tratamento. Então, o Palmeiras aí com alguns desfalques. E o Jeff Tepp deve ser titular contra o Vasco na lateral esquerda. E fica a grande questão aí no meio-campo, né? Porque a gente viu muito o André sendo utilizado como esse meia. Ontem, quando o Evangelista sai, o Abel mantém o Andrés como meio ofensivo e coloca o Aníbal. E aí agora ele tem esse desfalque no meio-campo. E fica meio indeciso para ver quem assume essa vaga. Se vai ser o Andrés. Ontem ele escolheu o Aníbal. Quem assume essa vaga vai ser o Andrés. Ontem ele escolheu o Aníbal. Muita gente não gostou, né? Porque o Palmeiras ficou com dois volantes no meio-campo. E acho que o Andrés poderia ter feito essa função. Exato. Mas isso é importante a gente ponderar só um detalhe. A gente imaginou o Andréas como segundo volante. Eu imaginei o Andréas como segundo volante quando ele chegou. Como um 8, né? Mas ele não jogou nessa posição nenhuma vez com o Abel. Até para aproveitar isso que você falou, PVC, ontem perguntaram ao Abel na coletiva, né, por que o Andrés não foi utilizado nesse setor. E ele disse, o Andrés não treinou nenhuma vez comigo nessa função. Então, e o Andrés foi muito bem no começo, né? Ele já estreia contra o River dando assistência, aí depois entra contra o Fortaleza, vai muito bem também. E aí ele tem sido utilizado mais como meio ofensivo e não como esse camisa 8. Por isso que contra o Vasco tem pouco tempo para o Abel testar o Andrés como 8. E aí ele pode repetir a dupla de volantes que jogou contra o Bahia depois da saída do Evangelista. Outro ponto importante, é a primeira derrota do Palmeiras no Brasileiro depois do Mundial. Verdade, é verdade. Era o único time que não tinha perdido no Brasileiro depois do Mundial. O pessoal aqui tá preocupado com o Evangelista. O Guigui falou ferrou. Na verdade, ele falou ferrou, mas É engraçado como o tempo, aquela o Evangelista muda, né? jogava demais. Mas 2 semanas atrás... Por isso que eu falei Ele que ia sair pra entrada do Andrés, né? Do Andrés. E o Erivelto Luiz manda aqui, ó, Mussete, vou jogar pra você. O que eu tô percebendo é que vocês estão o tempo inteiro arrumando um jeito de isentar o Palmeiras da derrota. É verdade isso, Mussete? A gente isentou o Flamengo da derrota dos Estudiantes, não? Não. A gente não isentou nem o Palmeiras. Não. A questão é a seguinte, tem uma disputa que se mantém. É só esse ponto.
O 7. Não, eu acho que não. O PVC falou aqui que a vitória do Bahia foi justa. Eu disse que o Palmeiras não foi muito bem no jogo, que o Bahia teve seus méritos. Acho que o torcedor está incomodado sem muita razão, mas aqui a gente respeita o chat. O 7 tá fofo, ele não faz igual o PVC, não, que às vezes dá na lata ali, ele tá chegando Só porque, agora. assim, a gente não vai falar. Ninguém aqui tá fazendo uma corneta absolutamente dizendo é absurdo perder desse jeito, perder, não pode perder. Não, perder você vai perder. A gente não faz isso aqui. Não. Vamos ouvir então sobre a polêmica do gramado. Primeiro, Abel Ferreira falando sobre o gramado. Abel. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo com gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado. Eu não consigo entender, mas... Então, o Abel aí, né, reclamando bastante do gramado, inclusive colocando a conta das lesões dos jogadores no gramado. Anderson Daronco, o árbitro da partida, relatou na súmula a situação do gramado. Ele disse o seguinte na súmula: informo que o gramado do estádio Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática do futebol, estando em estado regular. Relato também que o gramado apresentou praticamente em sua totalidade muita tinta na cor verde para cobrir suas imperfeições. De fato, isso chamou atenção, né? Alguns jogadores, quando eles caíam no chão, a gente via, eles estavam coloridos ali, porque pintaram o gramado, fizeram uma maquiagem ali para tirar, para dar uma escondida no que estava feio. Rogério Ceni foi perguntado também e deu uma polemizada, hein? Vamos ouvir o Rogério. Feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim. Porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar. Aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Monsete, ele concorda que o gramado não estava em boas condições, mas dá uma cutucada ali, né? Da forma como o Palmeiras joga, só joga em transição, fazendo ligação direta. Nem é muito o que o Palmeiras venha fazendo nos últimos jogos, né? Vinha tocando a bola com jogadores técnicos, habilidosos e tal. E como é que você recebeu essa declaração do Rogério? Foi uma cutucada ali no Abel? Eu fiquei com surpresa, Lu. Eu gosto de declarações que saem um pouco do comum, né? Eu gosto dessa pimentinha a mais. Mas, assim, eu acho que o Rogério quis defender muito a sua vitória. Ele está certo sobre isso. Ele poderia ter dito que o mérito é do Bahia, com exceção do gramado. Poderia ter criticado o próprio gramado. Poderia ter feito uma defesa contra o gramado sintético. Isso tudo eu acho que estava dentro do script. Para mim, o maior ponto de discordância é falar que o Palmeiras só tem ligação direta. O Everton, Flaco, Vitor Roque é uma de várias jogadas do Palmeiras que teve vitórias muito convincentes recentemente, com gols bonitos. O próprio Flaco dando várias assistências pelo chão, gerando as comparações com o Messi. Então, assim, o Rogério ele poderia ter feito essa defesa, tá no seu direito e tal, mas acho que ele se perde um pouco quando ele, para defender os próprios méritos, cria uma versão do Palmeiras que não é real. Primeiro, assim, o Bahia é o time que mais tem problema médico. Tem uma matéria do GE do dia 17 de setembro agora, que fala que o Bahia é o time que mais tem problemas médicos, maior número de problemas médicos no Bahia desde que ele voltou para a Série A. O Bahia tem um departamento médico mais cheio do que o do Palmeiras. Então não é esse o problema do gramado. O Bahia tem o departamento médico mais cheio também porque é o time que mais jogou nesse ano. Não é só por causa do gramado. Então tem coisas que se misturam.
Todo mundo sabe que eu já disse isso aqui várias vezes. Eu acho que as principais ligas têm gramados naturais. Então, o ideal é você ter gramados naturais em todos os campos. Acontece que o Brasil deixou o campo ser artificial e não é só no Allianz Parque. É no Allianz Parque, é na Arena da Baixada na Série B hoje, na Série A no ano passado, é na Arena MRV, é no Newton Santos. Tem pelo menos 4 campos importantes do Brasil que tem gramado artificial hoje. Você vai ter que dar o que a Holanda deu. 3 anos de prazo para voltar quando você chegar ao consenso de acabar com o gramado sintético. A gente também sabe. O problema não é você ficar disputando disputa de meu gramado é pior que o seu. Meu gramado é menos ruim do que o seu. O problema é que você tem quantos gramados naturais bons na Série A? Vamos lá. Itaquera, Beira-Rio, Mirassol, Bragança Paulista. Morumbi. Morumbi já não está igual que já foi. Mas bom. Alfredo okay. Jaconi. Alfredo Jaconi. O Morumbi vão colocar, mas ele tem alguma restrição que ele já foi muito melhor do que ele está. Então, assim, você tem dos 20 campos, você ter 6 em boa condição é ridículo. Aí você vai jogar no Castelão, você vai jogar no Maracanã, você vai jogar na Fonte Nova, não tem gramado bom, e vai reclamar que vai jogar no sintético. Vê se o Galopo reclamou do sintético semana passada. O Galopo jogou o jogo inteiro, Palmeiras e River. E quando ele estava no São Paulo, toda semana ele reclamava que ia jogar no sintético. Por quê? Porque ele se machucou no sintético num jogo São Paulo e Água Santa. Né? Não foi no jogo contra o Palmeiras, não foi no São Paulo e Água Santa. No sintético do Allianz Parque. Verdade. Os jogadores do Palmeiras não têm o volume de lesões que tem. Mas o mais curioso disso tudo é a gente voltar para o dia 13 de julho de 2024, quando o Bahia perdeu para o Cuiabá por 2-1. O que aconteceu nesse jogo? O Rogério falou Vamos isso ver. aqui. Temos as 3 chances que você citou no começo do jogo, foram 3 chances que praticamente a gente ofereceu e por erro de construção. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Rogério, um elenco curto. Aliás, era uma ideia. Talvez para não perder jogo de seleção, eles não colocam Imagine sintético. que seu triste ter coração que falar pode isso, estar tá? falhando neste triste exato. Não colocar, porque para preservar um gramado que tem 8 dias de intervalo e não consegue fazer nada pelo gramado, nem água direito consegue molhar o gramado. O Rogério defendeu o gramado sintético na Fonte Nova. Isso faz 1 ano e 2 meses. E 1 ano e 2 meses depois, não é que o gramado da Fonte Nova tá bom, porque o próprio Rogério disse que o gramado tá ruim. Ele concordou que o gramado estava pintado, que o gramado não estava bom, que ele assina embaixo se disser que o gramado não tá bom. E o próprio gol do Bahia sai uma ligação direta, né? Uma assistência que eu chamo de assistência PVC, não, mas eu chamo de assistência do goleiro. Mas essa até acho que é. Tá bom, porque ele conduz a bola ali. Não, tudo bem, é que eu acho que até tem coisas como, por exemplo, o gol do Yuri Alberto contra o Palmeiras, que o Memphis dá o tapa. O Yuri domina de costas pro gol, vira pra trás, carrega. Mas é uma outra discussão, PVC. Mas enfim, Mas, assim, o gol cara, do ele tá Bahia dizendo- sai em ligação direta. Sim, sai em ligação direta. Mas não é pecado jogar em ligação direta. E não é verdade que o Palmeiras joga só em ligação direta. É só ver o tempo de Palmeiras e River Plate. Sim, Pra nos ver últimos se os- jogos, né? se os gols forem- Você vai dizer, o Palmeiras marca muita pressão e faz muitos gols, 12% dos gols em bola recuperada no ataque. Faz 28% dos gols em bola parada. Mas assim, não é de ligação direta. Mas o mais curioso de tudo é que 1 ano e 2 meses atrás, o Rogério falou isto sobre a Fonte Nova. Ele sugeriu colocar gramado sintético na Fonte Nova. Embora seja contra os princípios, seja um absurdo colocar. Ele sugeriu colocar sintético na Fonte Nova. Foi uma contradição grande aí, Mussete. Pois é, Lu, no final das contas, tá todo mundo olhando pro próprio umbigo, né? Exato. E a gente defende os próprios méritos, aumenta os deméritos do adversário. Eu fico me perguntando se, sei lá, se o Bahia tivesse vencido São Paulo do Crespo, Morumbi tem gramado natural, um bom gramado geralmente, essa discussão teria vindo à tona? Por que se falou? Ele ia contestar o jogo direto do Crespo, porque o Crespo é defensivo? Então, assim, como eu falei, dá para entender o incômodo do Rogério de não querer que esse assunto ganhe tamanho suficiente para diminuir a vitória do Bahia. Mas não dá para ser hipócrita para defender os próprios benefícios, os próprios
trabalhos e o próprio umbigo nesse caso. E importante pontuar aqui, o Bahia passou por dificuldades nos últimos tempos por causa dos desfalques. Dos desfalques. O Caio Alexandre fora é um pecado. O Eric Pulga fora é de se lamentar. O Lúcio Rodrigues foi embora, era uma opção. Chegou, tem um Sanabria, ok. Não é por culpa do Rogério. O Bahia entende perfeitamente que o Rogério não tem responsabilidade sobre o momento de irregularidade que o Bahia passou, porque passou pelos desfalques. Mas o departamento médico do Bahia tem problemas, não é por causa do gramado, é pelo volume de jogos. Mas vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Cara, vamos fazer um campeonato melhor no Brasil? Só vai fazer um campeonato melhor no Brasil se a gente olhar para a árvore e não para o próprio galho. O PVC foi perfeito aí na análise, né, pessoal? Porque se a gente ficar só olhando só pro próprio umbigo e não melhorar o campeonato de forma universal, de nada vai adiantar. Uns estádios melhorar e outros não. Só que a questão aí foi bom eu mostrar isso aí do Rogério Ceni, que ele se contradiz, ele acabou se contradizendo legal. Se ele está assistindo isso aí agora aí, ele assistiu, ele vai dizer o quê? Ele vai ficar calado, porque, primeiro, ele desmereceu o trabalho do Abel. Desmereceu o trabalho do Abel. Segundo, falou assim, tipo, quis cobrir um erro que não é nem dele. Essa parte do gramado não é do Rogério Ceni. E o PVC sabe que a Fonte Nova é da Sudesb, né? É da Sudesb? Eu acho que ainda é. Se não foi outro órgão aí. Aí a responsabilidade, que a Fonte Nova é pública, entendeu? Não é do Bahia a Fonte Nova. O Bahia tem um mando de campo lá. Mas a Fonte Nova hoje se tornou mais um centro de shows. Eu moro aqui na Bahia, toda vez eu passo lá, vez de carro, de moto, eu vejo, tendo show, direto. Show de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete, Parangolé, aquele, né, o Gigante, Léo Santana. Então a Fonte Nova não é só um palco de jogo, é show. Só que não tem um gramado retrátil como tem na Europa. Na Europa o gramado desce e aí sobe outro, que é o tapete, que é o sintético. Não sei como é que eles fazem. Os caras na Europa é outros 500, né, pessoal? Lá no estádio do Real Madrid mesmo, acho que tem isso, ou é no do Barcelona. Eles trocam o gramado. Pro show é um tipo de gramado e pro jogo é o gramado natural, né? Então só no Brasil que tem grama sintética. Mas a grama sintética numa condição boa, né? Melhor do que estava ontem, é 1000 vezes melhor. E o Palmeiras já virou a chave. Agora é focar agora aí quarta-feira, né? Palmeiras já joga aí. Então não dá para ficar perdendo tempo falando desse jogo. Vida que segue. Espero que o Piquerez, graças a Deus, não tem lesão. Foi só uma torção mesmo, né? Ali, coisa que resolve com gelo ali e um sprayzinho, um tratamento, repouso, né? Dormir bem e aí volta a treinar normalmente. Graças a Deus, ao menos isso, né? Às vezes foi só ali um choque na hora, uma torção, né? Que não foi constatada a lesão. Agora é ter paciência, né? Sei que os torcedores estão chateados, é de praxe, isso, o time não ganhou, mas temos que ter calma, disciplina e saber que o Palmeiras está indo bem, não é um jogo, ganhou 10, estava 7, 8 jogos invicto, perdeu um, não é acabou o mundo, não é assim. É se reformular e voltar melhor mais a cada dia. Isso vai acontecer, que o Palmeiras tem um time muito bom, um elenco muito bom. E vai dar tudo certo. E vamos esperar aí, né? Ainda falta muita água para passar por debaixo dessa ponte do Brasileirão. Beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.